E olha, ainda sobre esse tema, o Povo News recebe agora Roberto Uchoa, que é membro do Conselho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ex-policial federal, doutorando na Universidade de Coimbra e pesquisador em crime organizado e políticas de controle de armas de fogo. Muito boa noite, Roberto. Sempre um prazer imenso falar com você. Muito obrigado por atender a mais esse convite nosso. Roberto, quais as principais falhas e acertos, talvez também, né, dessa mega operação da polícia no Rio de Janeiro? A lógica de guerra empregada pela polícia do Rio está correta ou equivocada? Boa noite, Marcos. É um prazer estar aqui novamente conversando com você e com os espectadores. Eu acho que, para começar a falar sobre o que aconteceu, é preciso a gente entender o que tem sido feito no Rio de Janeiro nos últimos 30 anos. Esse tipo de operação policial, de confronto, ele tem sido rotineiramente a forma utilizada pelos governos, diversos governos, de enfrentar organizações criminosas. Isso acontece em diversos territórios. E a gente pode citar, inclusive, o mesmo local foi alvo, em 2010, de uma operação também numa escala gigantesca, com participação, inclusive, de blindados das Forças Armadas, de polícias federais e tudo mais. E se, 15 anos depois, é preciso novamente fazer uma outra operação nesse mesmo local, mostra que isso não tem dado certo. E que a única coisa que tem mudado, sim, é o número de vítimas, a capacidade bélica de enfrentamento das organizações criminosas, que tem se fortalecido ao longo do tempo, e, infelizmente, a segurança pública, que continua se deteriorando. A verdade é que parece que, governo a governo, o Rio de Janeiro parece ter escolhido um caminho, e mesmo diante das seguidas evidências e seguidos fracassos, parece que não tem outra opção. E segue nessa política de confronto. E eu acho que a gente precisa entender o lado do... Você pensar no lado do morador. Você imagina uma pessoa que reside ali, em que em 365 dias do ano ela é refém de traficantes e de criminosos. E que por 5 dias no ano há operações policiais ali, que o Estado entra e há confrontos e às vezes a casa dessa pessoa é destruída, algum familiar é morto, há toda uma tragédia ali no entorno e depois o controle volta para os traficantes. Como você quer que essa pessoa acredite que o Estado está ali para ajudá-la, que o Estado está ali para protegê-la? Porque é isso o que o Estado está passando com essas ações esporádicas. Não adianta entrar, enfrentar e sair. É preciso permanecer, e não só com força policial, mas também com políticas públicas. E essa política de Estado, né, é muito característica deste governo de Cláudio Castro, né? As 3, me parece, maiores operações, com maior número de mortos até hoje, todas elas foram no governo Cláudio Castro. E, Roberto, queria ouvir tua opinião também sobre o seguinte: a PM diz que foi criado um muro do BOPE para empurrar os criminosos para a área de mata, né, dos complexos da Penha e do Alemão. Essa tática, Roberto, de levar para a mata evita o tiroteio nas ruas, correto? Sim, se a ideia foi essa, de evitar o confronto ali nas localidades com o maior número de pessoas, faria sentido. Até porque a mesma operação de 2010, de ocupação dessa comunidade, já tinha mostrado para as forças de segurança as rotas que poderiam ser utilizadas pelos criminosos. Então as forças de segurança já tinham conhecimento dessas possíveis rotas de fuga. Então, se isso foi feito para evitar os confrontos, faz sim o completo sentido. Agora, por estarmos tratando de forças de segurança, é preciso entender que o papel da força de segurança é prender, nunca deve ser matar, a não ser que, claro, que seja feito em legítima defesa do próprio profissional de segurança pública ou de outro. E aí, então, a gente precisa entender, isso foi feito só para retirar as pessoas desse confronto ou foi feito para encurralar? Quer dizer, há muitas coisas que a gente precisa entender sobre o que aconteceu e ainda está muito quente a situação. Muitas informações virão, essas descobertas dessas grandes quantidades de corpos, dezenas de corpos abandonados nas matas, que só foram trazidos à tona pelos moradores das comunidades, ligam um alerta também sobre isso.
Quer dizer, por que não foi avisado pelas autoridades que havia essa grande quantidade de corpos locais para eles serem resgatados pelas próprias autoridades, para que não fosse necessário que moradores fossem lá resgatar esses corpos? Quer dizer, há muitas perguntas que precisam ser feitas. Mas uma coisa é preciso a gente deixar evidente. No último mês, um mês e meio, a gente teve 2 operações que mostram de forma diametralmente oposta o que deve ser feito, o que é uma prova de sucesso e o que é reiteração de um fracasso contínuo. A Operação Carbono Oculto não disparou um tiro e desmantelou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis por uma das maiores organizações criminosas do país, o PCC, um trabalho que uniu forças federais, estaduais e diversas agências. Isso é um exemplo de sucesso do que pode ser feito. E, ao mesmo tempo, a gente teve a operação de ontem, que, apesar de alguns considerarem um sucesso, o que eu discordo, porque mesmo essas pessoas deveriam entender que a morte de 4 profissionais de segurança pública já faz com que qualquer operação seja considerada um fracasso. É preciso entender que isso não vai mudar a realidade do Rio de Janeiro, isso não vai impedir o crescimento do Comando Vermelho, a expansão nacional dele, e muito menos frear a atividade dessa organização criminosa, porque isso já tem sido feito há décadas. E desde então o Comando Vermelho só tem crescido, se capitalizado e se fortalecido. E, Roberto, seguindo essa tua linha de raciocínio, como é que deveria ser, então, o equilíbrio entre inteligência, você citou o caso da Carbono Oculto, né? Esse equilíbrio, né? Na medida certa, inteligência, ação policial, porque às vezes são necessárias essas ações, e política social para comunidades, como, por exemplo, essas da Penha e do Alemão. Excelente, Marcos. Eu tenho falado hoje, eu conversei com bastante gente, e eu trato em 3 pontos. Sim, a ocupação policial ela é necessária. A gente tem milhões de pessoas hoje no Brasil vivendo em territórios controlados por organizações criminosas fortemente armadas. Então, sim, é preciso que as forças do Estado entrem, que recuperem esses territórios e deem liberdade de volta a essas pessoas. Mas é preciso que elas entrem e fiquem. É preciso que haja policiamento, haja essa proteção da população. O que não pode fazer é uma operação dessa sair e deixar o controle de volta aos criminosos, porque não é o papel. Ao mesmo tempo, é preciso o trabalho de política social e de dar perspectiva de futuro para esses jovens que moram nessas comunidades. Porque senão não adianta. Não adianta você matar 130 jovens que vão ser rapidamente substituídos porque há uma força enorme de jovens que não tem perspectiva de futuro nesses lugares. E só vem o trabalho no crime organizado como uma possibilidade. Isso sem contar naqueles que foram presos, que também serão substituídos, em 10 anos estarão de volta, mantendo suas ligações com o crime organizado. Então, por isso a importância da política social. Um outro ponto é aproveitar a grande apreensão de armas de fogo, por exemplo, foram mais de 90 fuzis, e fazer perícia nessas armas, trabalhar com outros países para desarticular as redes que abastecem as organizações criminosas, porque elas só controlam esses territórios porque possuem armamento pesado como fuzis. E é preciso evitar que essas armas cheguem. E por último, que eu acho tão importante quanto as 2 anteriores e que pouca gente tem falado, a gente precisa combater a infiltração das organizações criminosas nas instituições do Estado. A gente precisa extirpar do Estado as organizações criminosas. Não há crescimento do crime organizado sem omissão ou participação de agentes do Estado. E aí eu falo em todos os poderes, seja no Executivo, nas forças de segurança, no Legislativo através de financiamento de campanhas, negociação para permissão de campanha política em local dominado por organizações criminosas e também no Poder Judiciário com compras de sentenças e subornos. A gente precisa entender que isso é urgente no Brasil. A gente, para combater o crime organizado, são esses 3 pontos e todos são essenciais. Roberto, você diria, é de se imaginar que São Paulo em breve pode viver ou vai viver algo parecido? Ou não, é mais provável isso acontecer de novo no Rio de Janeiro do que em São Paulo? Né? São Paulo, PCC, no Rio, Comando Vermelho, governo Cláudio Castro no Rio, governo Tarcísio em São Paulo. São Paulo passou por algo parecido em 2006, quando o PCC fez aqueles ataques a instalações de polícias e também houve o contra-ataque das forças de segurança. Nós tivemos centenas de mortes de ambos os lados.
Mas eu acho que a atuação do PCC, a partir dali, passou a ser diferente. Ficou entendido que esse tipo de ação, esse tipo de confrontação não é benéfico para o negócio. E hoje eu vejo a atuação do PCC muito mais como uma organização criminoempresarial, muito mais focado, como a Carbono Oculto mostrou, em outros mercados ilícitos, como a adulteração de combustível, contrabando de cigarro, o atacado de venda de droga para a Europa, para a África e para a Oceania, é uma fonte importante de renda para essas organizações criminosas como o PCC. Então eu acho mais difícil. O Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro no Rio de Janeiro e as milícias já são focadas no domínio do território como fonte de renda. Então é muito mais importante para essas organizações a defesa desse território. Porque, para entender, hoje uma organização como criminosa como o Comando Vermelho já não tem só o tráfico de drogas como sua principal fonte de renda. Tem outras fontes de rendas, principalmente pelo controle territorial. Ou seja, a venda de cigarro contrabandeado naquela localidade, a venda somente do gás permitido, o controle do transporte, a venda de outros serviços, o controle de gatos de luz, venda de internet, gato também de gato-net, né? Então, se trata muito mais de controle territorial simplesmente do que negociações ilícitas. Por isso eu acho mais difícil que aconteça em São Paulo algo igual aconteceu no Rio de Janeiro, pelo menos no futuro próximo. E, só para encerrar, tem uma diferença muito clara, né, me parece, da maneira como é gerido o PCC. Você estava dizendo que é uma coisa, tem uma característica muito mais de organização criminosa, né, empresarial, digamos assim, e o Comando Vermelho tinha um esquema quase que de franquia, pelo que eu li recentemente, né? Ele estava se aliando a outros grupos criminosos de outros estados e tinha voltado a crescer, né? Estava crescendo no país inteiro, num esquema quase que de franquia. Não sei se é exagero chamar assim, né? Você tem no Comando Vermelho você tem uma autonomia muito grande dos chamados donos do morro. Claro que eles têm que obedecer determinadas regras, prestar algum auxílio quando solicitado, fazer as contribuições necessárias à organização como um todo, mas há uma grande autonomia na sua região de controle, como se fossem os senhores da guerra locais. Então, por isso que há quem diga que é um sistema de franquias em razão dessa certa liberdade. O PCC já tem um comando mais centralizado, mais piramidal no grupo que toma as decisões. Por isso que também há um entendimento de que uma aliança entre essas duas organizações criminosas que foi tentada recentemente não obteve muito sucesso. Também uma das alegações é essa, em razão dessa diferença de procedimentos, como dizem no crime, do proceder entre essas duas organizações, que dificultou, justamente por essa certa autonomia de chefes do Comando Vermelho e também de pessoas de outras organizações ligadas ao Comando Vermelho. O Brasil tem hoje mais de 80 organizações criminosas. O Nordeste sofre, o Nordeste e o Norte do Brasil têm sofrido muito nos últimos anos com a expansão do Comando Vermelho e do PCC, se aliando a organizações locais, tanto pela disputa das rotas de abastecimento de droga, mas também por domínios territoriais. E, infelizmente, eu temo que o que aconteceu no Rio de Janeiro também possa se repetir, sim, em outras cidades e outros locais onde o Comando Vermelho repita o seu modus operandi do que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu acho importante, Marcos, contribuir, sem te cortar, eu sei que a gente tem pouco tempo, por o fato de que, pela primeira vez, drones foram utilizados para atacar forças de segurança. Drones que lançavam granadas sobre a população. E isso é algo que sinaliza para uma mudança nesse contexto de uma corrida armamentista que ocorre entre facções e forças de segurança há décadas. Então eu acho que hoje há mais um motivo de alerta, além da tristeza que a gente já sente por todos os mortos, independente se são criminosos ou não. A gente tem que entender que o Estado não cumpre o seu papel quando mata. Eu acho que o papel cumpre o seu Estado quando prende, pune, e faz com que a pessoa cumpra aquela pena prevista em lei. Roberto Shoa, agradecer muito sua participação, sempre um prazer imenso ter você conosco, seus comentários sempre muito sensatos, lúcidos, bem informados. Muito obrigado e uma boa noite para você. Obrigado, Marcos. Sempre um prazer falar contigo. Uma boa noite e boa semana a todos. A todos.